A gente vai conversar com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Igreja, que bom que você está conosco hoje. Boa noite, meu caro. Olá, boa noite, Thaís. Obrigado pelo convite. Escuta, o que vai acontecer? Assim, TikTok fora dos Estados Unidos, 170 milhões de usuários? Pois é, o impacto é gigantesco, porque as pessoas associam o TikTok simplesmente às dancinhas, aos desafios e aos influencers, mas na verdade a sua presença é muito mais profunda. É a primeira rede criada no Oriente que desafiou verdadeiros monopólios, como nós temos o domínio da Meta, né? Então, com o Instagram, também nos Estados Unidos, o Snapchat é muito popular, então é uma rede usada, como você mencionou, por mais de 170 milhões de pessoas, e é uma das redes com a maior taxa de uso ao longo do dia, com o maior número de horas. Então, nós temos aí um imbróglio que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, aliás, nas próximas horas. Agora, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a questão das redes sociais e eu queria entender, assim, vamos usar uma linguagem jurídica aqui da jurisprudência, né? Cria-se essa jurisprudência para o TikTok, essa onda pega, isso pode acabar causando impactos em outros países, em outras regiões, até no Brasil? Olha, eu entendo que é uma situação um pouco específica, né? Porque o argumento que foi utilizado é a questão da segurança nacional. É claro que tudo que acontece nos Estados Unidos, se tratando da maior economia do mundo, em se tratando do país mais influente do mundo, cria, sim, um registro, enfim, cria uma influência em outros territórios. Mas me parece que em outras regiões, exemplificando aqui o caso do Brasil, essa preocupação é menor. Então, o argumento me parece muito mais ligado à geopolítica do momento, mais um embate nessa Guerra Fria, China e Estados Unidos, esse cabo de força que nós estamos vendo ficar cada vez mais tensionado e com uma amplitude maior. Então, tivemos situações parecidas com as antenas de 5G, que os Estados Unidos também acusavam que os dispositivos chineses acabavam roubando dados dos países, então essas antenas são proibidas nos Estados Unidos e são usadas no Brasil. Então, me parece que tem muito mais a ver com geopolítica, com influência do que qualquer coisa. E por falar em geopolítica, Igreja, o que a gente pode esperar da reação da China perder esse mercado? Olha, normalmente o que acontece quando nós temos uma tensão desse tamanho é alguma espécie de retaliação. Então, na história do comércio internacional, nós temos incontáveis casos em que a medida que é tomada pela outra parte normalmente tem a mesma magnitude ou muitas vezes até maior. Nós temos uma escalada nesse sentido. Então, quer dizer, isso não vai sair de graça, até por isso que nós estamos tendo aí, na verdade, esse assunto, ele é pitoresco, né? Porque ele começa lá em 2020, na primeira administração Trump, essa decisão é tomada pelo Biden em abril, agora a Suprema Corte valida, e o Trump, ele volta atrás, tanto que nas últimas semanas ele posta uma hashtag Save TikTok, e ele fala que hoje ele liga para o presidente da China, o Xi, e ele fala, ambos falaram hoje ao longo do dia que estão construindo uma solução. Agora não se sabe se essa solução vai ser simplesmente Trump revoga essa lei ou se de fato sai um negócio com uma empresa americana. Existem rumores, inclusive, de que o próprio Elon Musk, muito ligado à administração Trump, poderia ser um desses potenciais compradores. Igreja, a gente já vê uma concentração muito forte das redes sociais, né? Por mais que haja assim, um número enorme delas, a concentração não só dos usuários, mas também dos donos das redes sociais, tem gerado um debate gigantesco. Só lembrar dessa última decisão da Meta, né? Enfim, com repercussão global. E essa discussão do TikTok, no que ela influencia esse debate da força das Big Techs? Olha, eu volto a dizer, é basicamente o único player oriental que tem essa influência. Então, é curioso ver o que está acontecendo, tanto que agora um outro aplicativo chinês passa a ser muito baixado nos Estados Unidos, que é o Red Note.
Então, pode ser aí até um candidato a substituir parte do TikTok caso ele saia do ar. Mas isso é fato. É uma coisa curiosa, porque a tese com a chegada da internet e com a tecnologia, ela democratiza muita coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Um pequeno negócio, um negócio minúsculo, ele pode ter um perfil no Instagram, assim como a maior companhia do mundo. Agora, por outro lado, o que nós estamos vendo nos últimos anos é uma concentração sem precedentes. Então, o que você está trazendo à tona é imprescindível, porque apesar da tecnologia trazer essa possibilidade de muito acesso, de muita democratização, de bilhões de pessoas poderem entrar nesse mundo da tecnologia, quem cria tecnologia e domina os mercados são muito poucos. Então, nós estamos vivendo uma era de um John D. Rockefeller das redes sociais, que é o Mark Zuckerberg. Nós temos Vanderbilt da busca, no caso da Alphabet e do Google. Então, é uma coisa curiosa que nós estamos vivendo. E caso essa venda aconteça, é claro que vai acontecer a compra deve acontecer, deve ser um caminho natural por alguma Big Tech, o que aumentaria ainda mais essa concentração. Bem, vamos acompanhar aí. Daqui a pouco a gente vai ter notícia, né, Igreja, do que vai acontecer. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, nos fazendo companhia aqui, nos ajudando a entender esse processo do TikTok aqui no CNN Prime Time. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Obrigado igualmente.